Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre o conflito entre Israel e o Irão. Israel iniciou uma ofensiva contra o Irão no dia 13 de junho, com ataques a instalações militares e instalações do programa nuclear iraniano. Foram mortos vários líderes militares e cientistas nucleares importantes. Como resposta, o Irão retaliou e tem lançado também drones e mísseis contra o inimigo desde então. Aproveito para informar já aos nossos ouvintes que estamos a gravar sexta-feira, dia 20 de junho, e que o episódio vai para o ar na segunda-feira, dia 23. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o gosto é meu. A edição técnica deste episódio é de Salomé Rita. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Segundo aquilo que Israel disse, o Irão estava a aproximar-se do ponto de não retorno na construção de uma bomba atómica e, por isso, Tel Aviv lançou a chamada Operação Leão Ascendente contra Teherão no dia 13 de junho. José, começo por perguntar se considera que o atual contexto era favorável, e favorável com muitas aspas, porque não quer ser mal interpretada, para que este ataque acontecesse, ou seja, se esta agressão foi inesperada, sem precedentes, ou nem por isso. Não foi propriamente inesperada. A partir do momento em que Israel teve algum sucesso, ou eu diria até muito sucesso, relativamente ao enfraquecimento dos proxies do Irão que atuam nas redondezas do seu território, e estou-me a referir concretamente ao Hezbollah, no norte, a grupos jihadistas que operavam a partir do Iraque, o Hamas, os próprios Houthis, embora os Houthis ainda mantenham alguma capacidade no Iémen, e também a partir do momento em que o regime sírio de Bashar al-Assad, que era favorável ao Irão, também caiu, digamos que restava o Irão, restava o país que tem, no fundo, influenciado a ação desses grupos que estão mais próximos da fronteira de Israel. E esta era a oportunidade. Por outro lado, Netanyahu é sabido, desde muito cedo, desde os anos 90 do século passado, que anunciou o seu objetivo de aniquilar esta capacidade, ou alegada capacidade do Irão aceder à arma nuclear. E, portanto, ainda por cima, estando Netanyahu fragilizado no plano político, na medida em que as manifestações internas são sucessivas, havendo a possibilidade do seu governo cair no Parlamento, ou então, se isto durar até ao próximo ano, haverá, tudo indica, eleições legislativas no próximo ano. Esta era a ocasião de ele jogar a sua máxima carta, que era, no fundo, atacar o Irão, aparentemente fazê-lo com sucesso, porque se o ataque não tiver os resultados esperados, isso vira-se contra Netanyahu, tentar envolver ao máximo os Estados Unidos, para com isso maximizar o máximo possível os seus resultados, e este, digamos assim, foi o momento. Vamos ver agora como é que tudo isto vai acabar, como é óbvio, mas esta foi, de facto, a janela de oportunidade que Netanyahu encontrou para concretizar um objetivo seu de longa data. Certo. E quais é que são as principais preocupações de Israel com o programa nuclear iraniano? São receios fundados? A partir do momento em que o Irão tem defendido que a solução do Médio Oriente passa pela aniquilação do Estado de Israel, naturalmente que os israelitas se sentem ameaçados. E se sentem ameaçados de uma forma que eu diria convencional, mais se sentirão se o Irão aceder à arma nuclear. É sabido que o Israel também tem essa capacidade, e aliás, ao contrário do Irão, Israel nem sequer subscreveu o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Exato. O Irão subscreveu esse tratado, está sujeito a inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica. É verdade também, respondendo ainda um pouco à pergunta anterior,
o facto desta agência ter produzido um relatório quase nas vésperas do ataque israelita ao Irão, a dizer que o Irão não estava a facilitar a ação dos inspectores, acabou também por criar um contexto favorável. Mas voltando agora a esta questão, não há dúvida de que para Israel o Irão é uma ameaça. Ainda por cima é uma ameaça que está mais isolada a partir do momento em que foi possível melhorar as relações entre Israel e países sunitas da região, designadamente a Arábia Saudita, mas também dos Emirados Árabes Unidos. A partir desse momento o Irão ficou mais isolado. E esses países árabes sunitas também temem um Irão nuclear. E, portanto, eu diria que face ao isolamento do Irão, que ainda por cima perdeu também o apoio do regime sírio, perante este isolamento, criou-se um contexto, de facto, em que Israel sentiu que se atacasse a capacidade do Irão chegar à arma nuclear neste momento, teria mais probabilidades de sucesso. Ok. E há claramente uma assimetria entre as capacidades militares israelitas e iranianas, estando Tel Aviv em vantagem, e Israel quer ter um efeito dissuasor sobre o poderio nuclear do inimigo, mas acha que pode haver o risco de esta ofensiva ter o efeito oposto, sobretudo se o Irão se sentir mais enfraquecido, mais encurralado, se existe o risco de ir pelo caminho das armas nucleares? Esse risco existe sempre. É verdade que Israel não confia nos líderes iranianos. Israel, de certa forma, boicotou todo o acordo que a comunidade internacional estabeleceu em torno dessa possibilidade de controlar a possibilidade do Irão aceder à arma atómica. E, portanto, o acordo foi concebido no tempo de Barack Obama, em 2015, entrou em vigor em 2016, e Donald Trump, quando chegou à Casa Branca, influenciado por Netanyahu, rompeu o acordo em 2018. E agora, de certa forma, Donald Trump tenta recriar um acordo que ele próprio torpedeou em 2018. É verdade que, entretanto, aquilo que aconteceu é que o Irão tem desenvolvido mais capacidades. Há um consenso de que o enriquecimento do urânio ultrapassou a barreira dos 30%, que é a barreira necessária para produzir energia elétrica, e já estaria na ordem dos 60%. E para a tal bomba atómica deveria chegar aos 90%, mas não havendo possibilidades de controlar isso e não tendo Israel confiança nas autoridades iranianas, o cenário que está a acontecer neste momento era mais ou menos previsível, sobretudo com Donald Trump na Casa Branca. O regresso de Donald Trump à Casa Branca acabou por facilitar o objetivo de Netanyahu, porque com Joe Biden era mais difícil ter um suporte, um apoio norte-americano nessa ofensiva. E, portanto, aquilo que se está neste momento a verificar é se Israel, pela via militar, consegue de facto destruir essa capacidade, sendo certo que a manutenção do regime, caso o regime iraniano sobreviva a tudo isto, Israel vai continuar, digamos assim, a não confiar nessas autoridades. E, portanto, um acordo que venha a ser restabelecido com o Irão, mesmo assim, enquanto Netanyahu for primeiro-ministro, duvido que ele confie nos iranianos. E falando agora da resposta de Teherão, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, recusou render-se à imposição de quem quer que seja. Khamenei disse, e estou a citar, a nação iraniana opõe-se firmemente a uma guerra imposta, tal como se opõe firmemente a uma paz imposta. O que é que pode Teherão fazer? Que opções é que têm, incluindo a nível negocial? Nós temos várias incertezas sobre a real capacidade iraniana. Certo. Porque na retórica o Irão tem muita capacidade. É verdade que alguns dos seus ataques a Israel foram bem-sucedidos no sentido de que furaram a cúpula de ferro. Não tão bem-sucedidos nos alvos que atingiram. Exato. Porque aparentemente os alvos deviam ser militares. E pelas imagens a que temos tido acesso, têm sido alvos civis, incluindo um hospital. Exato. Apesar de tudo, isto desmoraliza, como é óbvio, também a população israelita, que está neste momento muitas vezes sujeita a ter que recolher a bunkers para se proteger desses ataques. E quanto mais durar este conflito,
mais os israelitas naturalmente vão cobrar no final a Netanyahu, que vai ter que lhes apresentar de facto uma vitória clara para que os israelitas considerem que valeu a pena este seu esforço. É verdade que há grandes incertezas sobre a capacidade do Irão. Por outro lado, o Irão não tem tido apoios externos, pelo menos visíveis. Isto é, se o Irão estava à espera que a Federação Russa ou até a China lhe desse algum apoio no plano militar, isso até agora não é evidente. E, portanto, o Irão está sozinho contra Israel e contra o apoio norte-americano, sobretudo ao nível das informações. É óbvio que há aqui um comprometimento dos Estados Unidos. Agora, se conseguir sobreviver o seu regime, isso já pode ser considerado uma vitória. E se de facto se verificar que este ataque está a servir para unir um país que estava dividido, e o regime dos ayatollahs está a ser muito contestado, se servir para resistir, apesar de tudo, isso também pode ser considerado no plano interno uma vitória. Até porque o Irão diz que não está a lutar apenas contra Israel, que está a lutar também contra os Estados Unidos, digamos assim, para valorizar ainda mais domesticamente a sua capacidade de resistência. Agora, o líder iraniano é um líder fragilizado, é um líder que estava a preparar a sua sucessão. Em princípio, essa sucessão deverá acontecer nos próximos tempos, caso o regime não caia por si só, e portanto vamos ver que Irão vai sair deste conflito. Sendo que um Irão forte não interessa a Israel, não interessa a Arábia Saudita, e interessava no fundo um Irão cooperativo com uma solução de paz a nível regional. Agora, se o Irão resistir, será que os proxies do Irão vão ser reabilitados? Será que o Hezbollah vai continuar a desenvolver capacidades? O Hamas vai continuar a resistir? Os Houthis vão continuar a atacar Israel? Há aqui um conjunto de pontos de interrogação quanto ao futuro que se mantêm. Uma coisa é certa, se o Irão permanecer capaz no plano militar, estes grupos também poderão sentir ânimo para continuar a existir e a operar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Israel também já recusou negociar com o Irão e assegurou que vai continuar a atacar até atingir todos os objetivos. E eu pergunto que objetivos serão estes e até quando é que este conflito poderá durar? Eu diria que o objetivo de Netanyahu é, pura e simplesmente, a implosão do poder em Teherão. Isto é, fazer com que os ayatollahs deixem de ter a influência que têm no plano político no Irão. Como sabemos, o Irão é um regime teocrático, o poder político confunde-se com o poder religioso. Apesar de haver um presidente, a figura máxima do poder político é o líder religioso, também o líder supremo, Ali Khamenei, e sabemos também que controla toda a vida política, os clérigos, através de um órgão que é o Conselho dos Guardiães, que é quem autoriza ou não os candidatos a presidente e os candidatos ao Parlamento. O Conselho dos Guardiães também tem poder sobre o Parlamento, que é a Assembleia Legislativa, pode, digamos assim, impedir que leis aprovadas no Parlamento entrem em vigor. Portanto, todo este sistema controlado pelos ayatollahs é uma ameaça para o Estado de Israel. E Israel só se sentiria verdadeiramente seguro se o poder religioso deixasse de interferir com o poder político. Resta saber se isso vai acontecer ou não. A priori é difícil que venha a acontecer. Agora, no plano puramente militar, é evidente que Israel vai debilitar a capacidade militar do Irão, mas o Irão também pode recuperar essa capacidade no futuro. E, portanto, a ameaça poderá permanecer. Também poderá atrasar o planeamento nuclear do Irão, mas ele também poderá ser recuperado no futuro. Isto é, Israel defende abertamente, e mesmo na retórica já o verbalizou, o fim do regime teocrático. Sim. Mas os Estados Unidos e a comunidade internacional são mais prudentes e pretendem, sobretudo, uma negociação que possam envolver até os atuais líderes, mas que haja um compromisso e que haja fiscalização internacional, designadamente através da Agência Internacional de Energia Atómica. Vamos ver o que é que vai prevalecer. Se Israel consegue, de facto, derrubar o regime, e aí abre-se todo um conjunto de incógnitas. Será que os futuros dirigentes eram piores do que os atuais, no sentido de constituírem uma ameaça maior a Israel, ou pelo contrário não?
e aí uma figura como a do atual presidente do Irão, que é um moderado, poderia jogar num cenário mais construtivo, poderia jogar um papel importante, pelo menos numa fase intermediária, digamos assim. Depois veríamos até que ponto a Assembleia de Peritos continuava a ser influente como é hoje, até que ponto sobreviveria também, por exemplo, a Guarda Revolucionária, que é um corpo que protege fundamentalmente o líder supremo e os religiosos no Irão. Se essa Guarda Revolucionária sobrevive a estes ataques israelitas, mas isso é uma questão interna naturalmente do Irão, mas da perspectiva israelita o objetivo não é apenas militar, é político. Claro. Resta ver se será bem sucedido nisso. E o Presidente dos Estados Unidos tem sido bastante vocal sobre estas tensões inflamadas, tem-se posicionado ao lado de Israel, claro, país aliado, e pediu uma rendição total ao Irão, a tal que o líder supremo rejeitou. Donald Trump não descarta a hipótese de os Estados Unidos intervirem na guerra, apesar do seu discurso incoerente, imprevisível, como sabemos é algo muito característico do republicano. Trump informou ainda que iria decidir sobre uma eventual intervenção nas próximas 2 semanas, sendo que também não ficou claro que tipo de intervenção poderia ser. Pergunto que interesse é que tem o presidente norte-americano neste conflito? Eu diria que, como aliado do Estado de Israel, os Estados Unidos procuram permanentemente garantir a segurança de Israel. E nesse sentido estão disponíveis para ajudar Israel nesse objetivo, designadamente fornecendo-lhe meios militares com capacidade antiaérea, isto é, para o Israel se defender de ataques que possam acontecer. Mas também a capacidade, como é óbvio, no plano também ofensivo. Caso Israel seja atacado, ou como agora evoca, uma guerra preventiva, isto é, atacar para não ser atacado. O que de resto é algo que Israel já fez no passado. Se nos lembramos, em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel atacou quando pressentia que poderia ser atacado quer pela Síria, quer pelo Egito. Portanto, isto faz parte, digamos assim, da doutrina militar israelita que se sente na região ameaçado pelos seus vizinhos. Agora, os Estados Unidos, neste momento, eu diria, perante aquilo que foi alguma fragilidade que o Irão demonstrou perante os ataques, para reagir aos ataques israelitas, Donald Trump ficou convencido que o Irão tem uma debilidade militar maior do que aquela que pensaria. E, portanto, não pretende apenas a negociação, ele pretende a rendição. Se houver uma espécie de rendição, o Irão não está em condições de negociar, de impor o que quer que seja. Está em condições, sim, de aceitar tudo aquilo que lhe seja imposto. E esse parece ser o objetivo neste momento de Donald Trump. Quase que neutralizar o Irão. E perante isso, esta ameaça do uso da força também por parte dos Estados Unidos é fazer com que o Irão se renda. Esse é o objetivo neste momento dos Estados Unidos. Uma rendição incondicional. E depois os Estados Unidos ditam, juntamente com Israel, certamente, as regras do jogo. Resta saber se o conflito vai chegar a esse ponto. A mensagem do Irão é que não se rende, designadamente do líder supremo Ali Khamenei, é que não há rendição. E que, pelo contrário, admite negociar. Mas admite negociar quando Israel interromper os ataques. Ora, Israel disse que precisava de 2 semanas para atingir os seus objetivos no plano militar. Portanto, em princípio, nestas 2 semanas, continuaremos a assistir a um cenário muito semelhante ao atual, sendo certo que depois poderão haver negociações e os países europeus, designadamente os países europeus que têm assento como membros permanentes no Conselho de Segurança, o Reino Unido e a França, mas também a Alemanha, pretendem recuperar a sua capacidade no plano negocial. Não nos podemos esquecer que estes 3 países faziam parte do acordo que foi negociado com o Irão para controlar a produção do urânio, o enriquecimento de urânio no Irão. E, portanto, eles pretendem recuperar o seu papel. Eu diria que a Europa só poderá ter algum papel no pós-conflito. Durante o conflito, o próprio Reino Unido
deixou de auxiliar Israel na defesa de Israel, como aconteceu nos ataques que tiveram lugar também recentemente do Irão a Israel. Neste momento tem um papel mais passivo. Portanto, a Europa está disposta a ter um papel proativo pós-conflito. E é isso que sinaliza neste momento através dos seus responsáveis políticos. E quase a terminar, que consequências é que pode ter a interferência dos Estados Unidos, sendo que o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping condenaram decisivamente os ataques de Israel, querem o desescalar do conflito e defendem uma solução diplomática. E numa altura em que Trump quer ter uma boa relação com Putin por causa da guerra na Ucrânia, se calhar também não seria muito prudente contrariá-lo, presumo. Aquilo que me parece é que os Estados Unidos querem aproveitar este conflito para, digamos assim, ter alguma vantagem no plano negocial, quer com a Federação Russa, quer com a China. Isto é, dão a ideia de que estão disponíveis para atacar, dão a ideia de que, até deu Donald Trump, de que poderão ajudar na eliminação física do líder supremo, mas quanto a mim, os Estados Unidos não têm essa vontade. E no caso de Donald Trump, ele quer jogar isso no plano negocial depois com a Federação Russa, até porque Donald Trump também está empenhado num acordo relativamente à Ucrânia e, portanto, quer demonstrar perante a Federação Russa, deveu-se a nós o facto de Israel não ter eliminado o líder supremo, caso isso aconteça, nós não interviemos diretamente no ataque, com isso protegemos os interesses da Federação Russa na sua ligação com os ayatollahs e com o regime iraniano e querer contrapartidas do Kremlin. Portanto, agora ponham um termo à guerra na Ucrânia. Por outro lado, face à China, a China beneficia no plano energético das relações que tem com o Irão e portanto, se os atuais líderes iranianos permanecerem no poder, isso abre melhor perspectivas para continuar e, sobretudo, se não forem atacadas as refinarias do Irão, porque essa é uma fase que poderá ainda acontecer, isto é, debilitar o grande trunfo económico que tem o Irão, que é as exportações de petróleo e de gás natural. Porque se essas capacidades também forem fragilizadas, naturalmente que isso também vai afetar toda a política interna e também a política externa do Irão. Portanto, vamos ver qual vai ser o grau de afetação interna do Irão. Sendo que os Estados Unidos não têm aparentemente interesse em intervir diretamente, porque isso lhe dá mais trunfos no plano negocial, quer na região, quer face à China e face à Federação Russa. Sim. E por último, também já fomos falando sobre isto, mas eu queria isolar esta pergunta. Que soluções é que há para o fim do conflito? Se o contexto é mais favorável a uma solução política e diplomática ou mais a uma aniquilação militar, entre aspas? A aniquilação militar levanta sempre incógnitas. Isto é, qual seria o futuro do Irão se o regime cair? É verdade que este regime já é suficientemente mau para se pensar que ainda poderia ser pior, mas não podemos excluir de maneira nenhuma essa possibilidade. Uma solução política, em princípio, os europeus e os norte-americanos estão convencidos de que há capacidade para fiscalizar o Irão. Netanyahu não tem essa posição. Agora, até quando o Netanyahu vai durar como líder político de Israel? Será que sobrevive a um ato eleitoral? Portanto, eu diria que nos próximos tempos vão decorrer vários factos que vão ajudar ou não a visualizarmos melhor até que ponto a região pode conhecer alguma pacificação. Uma coisa é certa, o Irão que vai sair deste conflito vai ser um Irão mais fragilizado. Mas a fragilização não significa que lhe retire a capacidade de ameaçar, designadamente Israel. Até porque o Irão pode atuar a partir de grupos no exterior e pode financiar esses grupos e pode equipar esses grupos. E podemos ter mais terrorismo na Europa e no Ocidente em geral. E podemos ter outros grupos a operar no interior de Israel ou a partir das fronteiras de Israel. Por outro lado, o futuro da Síria também é uma incógnita. Até que ponto a Síria vai estabilizar ou não. E mesmo o Iraque. E, portanto,
eu diria que neste momento há muitos sinais de interrogação. Os próximos tempos poderão ajudar a clarificá-los. Uma coisa é certa, com Netanyahu no poder, Israel vai querer sempre usar a sua capacidade militar. Resta saber durante quanto tempo é que Netanyahu permanecerá no poder em Israel. Certo. Muito obrigada, José Palmeira, por ter aceitado o nosso convite e obrigada também à Salomé Rita pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.